Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, seu canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube. Vamos para mais uma sequência de palavras difíceis para pessoas que estão chegando agora, né? Eu vou explicar o que é o conceito da palavra e como ela está envolvida em teologia. Vou tentar fazer isso agora, abrir um pouco a mente de vocês para esses termos aí mais difíceis. Vamos falar hoje sobre gnosticismo, marcionismo, arianismo e pelagianismo, tá? O que significa essas palavras que vocês ouvem falar o tempo todo e não sabem de onde começa. Vamos começar aqui então, ó. Antes de começar, eu quero convidar você a conhecer o Leitura Imersiva, tá? É o meu curso de teologia, de leitura e interpretação da Bíblia. É muito legal, tem muita gente descobrindo. E os próximos membros do Leitura Imersiva vão receber acesso a um grupo, a um canal, aliás, lá no Telegram, onde eu vou colocar mais informações úteis para eles, tá? Vamos lá então, pessoal. Termos difíceis para iniciantes, partindo aqui para o primeiro, gnosticismo. O que significa gnosticismo? Gnosticismo é uma antiga corrente religiosa que floresceu no início do cristianismo, tá? Era um grupo religioso que tentou se infiltrar na nossa religião lá no século I e século II. Século II foi mais forte, mas no século I eles já tentavam dominar a nossa religião. Era caracterizado por uma visão dualista de mundo, tá? Onde o espírito é considerado bom e a matéria, ou seja, as coisas que você pega, eram consideradas más, né? Então o corpo, por exemplo, era mau e o espírito era bom apenas. Então é aquele povo que João escreve a primeira carta, né? Fala, olha, esse Messias nós vimos, tocamos, né? João estava escrevendo contra os gnósticos da sua época, quando escreveu a primeira carta de João. Então é um grupo religioso, tá? Tipo uma seita mesmo, que tentou tomar conta do cristianismo, tentou arrastar os cristãos para dentro dessa ideia gnóstica aí, né? E o que significa gnóstico de fato, né? Os gnósticos acreditavam que o conhecimento, ou a gnosis em grego, era o caminho para a salvação. Então o termo gnósticos vem dessa gnosis, do conhecimento. Eles eram amantes e idólatras do conhecimento, tá? Existem gnósticos modernos, eles nunca morreram, eles foram só evoluindo, né? E hoje em dia eles são super intelectuais. Muitos desses super intelectuais modernos atuam como os gnósticos naquele primeiro e segundo século, né? Eles acreditavam que o conhecimento era o caminho para a salvação do seu espírito mesmo, tá? Era uma coisa muito louca, uma viagem doida aí. E esse conhecimento era acessível apenas para algumas pessoas. As pessoas iam evoluindo dentro desse conhecimento. Essa era a ideia do gnosticismo. Então é isso, quando a gente fala sobre gnosticismo, a gente está falando sobre essa seita que tentou dominar o cristianismo no primeiro e no segundo século, foram combatidos pelos apologistas daquela época e ainda hoje tentam trazer suas heresias. Por exemplo, aquela ideia de que a mãe terra, sabe, a deusa mãe, a deusa Gaia, né? Ou a deusa Sofia, essas ideias são gnósticas, entende? Essa paganização é gnóstica, eles tinham isso dentro da sua crença também. Boa parte, pessoal, das cartas escritas no primeiro século, né, dos apóstolos, boa parte daquelas cartas eram para combater as heresias dos gnósticos. Então Paulo combateu os gnósticos da sua época, Pedro combateu os gnósticos também, João combateu, né? A primeira carta de João é uma carta contrária ao gnosticismo. Por isso que João fala, né? Olha, Jesus nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos. Por quê? Porque aqueles gnósticos achavam que o corpo era mau, então Jesus não podia ter vindo em corpo. Eles pregavam que Jesus era só um fantasma, veja. E olha, eles enganaram muita gente no primeiro e segundo século, tá? E os apóstolos combateram eles. Se você quiser ver um exemplo de como os apóstolos enxergavam os gnósticos, leia a carta de Judas, você vai entender perfeitamente. Os evangelhos também, pessoal, isso é uma outra coisa muito interessante. Os evangelhos que foram rejeitados pela Bíblia, né, na Bíblia, pela igreja, eles foram escritos pelos gnósticos, lá no século II também. Por isso que o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena, esses textos, eles são rejeitados porque eles foram inventados pelos gnósticos. O que acontece? Eles pegavam uma história
né, da Bíblia ou de algum personagem do Novo Testamento, criavam um texto para ele e colocavam a sua doutrina paganizada dentro dele. Por exemplo, a ideia de que Maria ascendeu ao céu, ela veio antes em uma carta gnóstica, em um evangelho, tá? Isso é uma ideia gnóstica. Isso é história, eu não estou falando... Não é discurso de ódio, é história mesmo. Foram eles que inventaram que Maria ascendeu ao céu. Posteriormente, a Igreja Católica adotou esse pensamento gnóstico também. Irineu de Leão, o mais interessante é que um padre, né, um padre, né, católico, perseguiu essas ideias, né, ele combateu isso, né. Irineu de Leão, no seu livro Contra as Heresias, escreve contra os gnósticos. O livro todo, 600 páginas, né, foi escrito contra os gnósticos, lá no século II, hein? Um texto bem antigo, de uma heresia que continua até hoje, um monte de heresias, né? Então é isso, quando falar sobre gnosticismo, é esse grupo religioso do passado que inferniza a vida dos crentes até hoje, tá? Inclusive, há até relatos aí de detalhes gnósticos dentro das Bíblias, tá? Algumas traduções vêm com as ideias deles, que dá uma dor de cabeça falar sobre isso, mas é por aí mesmo, tá? Próxima palavra, pessoal, marcionismo. Isso aqui vindo na mesma, vindo assim, logo depois dos gnósticos, tá? Marcionismo é uma antiga corrente do cristianismo que foi fundada por Marcion, ou Marcião, um líder religioso que era, na realidade, um gnóstico. Marcião já era um gnóstico fantasiado de cristão, ele já estava fingindo ali ser cristão, mas as ideias dele eram muito esquisitas, tá? Ele também surge no século II, quando o gnosticismo está no auge, né? Quando ele está tentando dominar com todas as forças do cristianismo, mas os marcionistas acreditavam em uma distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus no Novo Testamento. Marcião achava que o Deus no Antigo Testamento era um demônio, ele era muito ruim, ele não podia ser o Deus verdadeiro. Então ele abominava o Antigo Testamento, né, e adotava Jesus como a ideia de Deus mais perfeita, né? Cara, eu não sei como é que ele chegava a essas conclusões, né? Porque Jesus é muito semelhante a Yahvé do Antigo Testamento, né? Só que você tem que estudar os dois livros, as duas partes da Bíblia para você entender. Mas é isso, os marcionistas rejeitam o Antigo Testamento, tá? Uma linhagem gnóstica aí que sobreviveu, e até hoje você vê, por exemplo, o incentivo ao estudo apenas do Novo Testamento. Isso também faz parte da ideia dos marcionistas, tá? O marcionismo faz isso também. Eles rejeitavam o Antigo Testamento e grande parte do Novo Testamento, aceitando apenas algumas epístolas de Paulo e uma versão editada do Evangelho de Lucas. Qual é o BO aqui no marcionismo, pessoal? Lá no 3º século, eles tentaram fazer um cânon das Escrituras. É isso. Marcião fez o primeiro cânon, a primeira reunião de livros da Bíblia. Só que como ele não concordava com o Antigo Testamento, então ele excluiu o Antigo Testamento da sua Bíblia. Mas ele não concordava com muito do que os evangelhos falavam. Então ele excluiu também. O que Marcião não concordava, ele removia da Bíblia, entende? E aí o que ele concordava, ele deixava ou ele editava, como foi o caso do Evangelho de Lucas, que fica no cânon do Marcião, só que fica uma versão editada, com trechos removidos, com modificações. Não sei se você pegou a ideia, sabe? Se você não pegou, você tem que ver mais vídeo aqui do canal. Então se inscreve no canal para você não perder nada do que eu tô falando aqui. Então o Marcião foi o primeiro a reunir os livros da Bíblia e fazer uma Bíblia, né? Só que foi toda editada, só com aquilo que ele gostava, tudo errado. Ele cagou tudo, estragou a Bíblia toda, né? E a resposta da igreja verdadeira naquela época foi fazer o cânon que nós temos hoje, tá? E olha, o cânon que nós temos hoje é muito semelhante ao cânon daquela época, tá? Mais semelhante do que o cânon católico. O cânon católico foi editado posteriormente. Os apócrifos não estavam no cânon lá do 4º século, não. Eles foram introduzidos depois. Sabia disso? É muito louco, as pessoas acham que a Bíblia católica é a mais antiga, mas não. Os livros apócrifos foram incluídos depois, se não me engano, até depois da Reforma Protestante, que foram colocados lá. Então a resposta da igreja à heresia de Marcião foi formar
formular o cano perfeito das Escrituras, incluindo o Antigo Testamento, e Deus em toda a sua essência, toda a sua glória, e todo o seu poder e autoridade, e o Novo Testamento com Jesus, igualmente com toda a sua glória, com todo o seu poder e toda a sua autoridade. E esse é o cano que nós temos hoje na igreja, tá? A rejeição ao Antigo Testamento, pessoal, é uma influência do marcionismo, tá? Essa ideia de que o Antigo Testamento é só para os judeus e que nós temos que ler só o Novo Testamento, ela é uma ideia gnóstica, tá? Particularmente de Marcião, e que sobreviveu até hoje, infelizmente. Por isso que eu fico incentivando vocês, estudem o Antigo Testamento, leiam o Antigo Testamento, a graça de Deus está manifesta no Antigo Testamento, tá? De Gênesis a Apocalipse, a graça de Deus é manifesta. Mas como esses gnósticos não gostam de Deus, eles acabam influenciando vocês e fazendo com que vocês não estudem o Antigo Testamento, né? Então, olha só. E você? O que você acha do Antigo Testamento? Bota nos comentários aqui. Próxima palavra. Antes disso, pessoal, ó, curte o vídeo, hein? Se inscreve no canal. Cara, o vídeo de hoje tá diferente, né? Tem mais conteúdo do que os anteriores. É isso, é porque esse conteúdo aqui você vai ver constantemente, então eu tenho que falar sobre ele com mais calma, beleza? Já se inscreveu no canal? Já curtiu o vídeo? Promete que vai mandar esse vídeo para outra pessoa depois? Então manda depois lá, tem muita coisa aqui, alguém vai gostar. Alguém precisa ver esse vídeo, né? Não se esquece, ó, como ler e interpretar a Bíblia, leitura imersiva, tá? Terceira palavra, arianismo. Arianismo. Marcionismo tem a ver com Marcião ou Marcion. Arianismo tem a ver com ário. Não é alho, é ário, tá? Arianismo é uma corrente filosófica, teológica, né, originada no século IV, que foi fundada por Ário, que era um presbítero de Alexandria. Ário era um presbítero de Alexandria, mas ele não era presbiteriano, tá? Não existia presbiteriano até lá no século IV. É que a Bíblia fala sobre presbíteros, né? Então, Ário, ele era um presbítero da Igreja de Cristo em Alexandria, no Egito, né? Egito mesmo? Tô errado? Bota nos comentários aqui se eu tô errado, tá? Os arianos, isso por influência de Ário, né? Eles acreditavam que Jesus Cristo era uma criação de Deus. Ele não era coeterno com Jesus, com Deus, né? Como defendia a ortodoxia cristã. Então veja bem, no século IV, a doutrina de Jesus, a cristologia, já estava formada, e na verdade havia uma grande briga para demonstrar pelas Escrituras que Jesus é Deus, né? E que ele não é mais uma manifestação de Deus, mas ele é Deus igual a Deus, né? A segunda persona da Trindade. E aí havia essa briga, e Ário defendia que Jesus era uma criação de Deus. Jesus não existia lá em Gênesis, como Paulo vai falar, né, como o próprio Cristo vai falar, né, que ele fala que ele fala eu sou, né, o eu sou. Jesus fala isso várias vezes. Então os arianos, eles não acreditavam na Trindade e nem na existência eterna de Jesus. Entende? Isso é bem polêmico até hoje, né? Os antitrinitários aí até hoje são arianos, né? Vai ter muita diferença de um para o outro? Vai. Mas a base é essa, não acreditar que Jesus é Deus, mas que Jesus foi criado. E qualquer versão disso, que Jesus era um profeta, que Jesus era só uma manifestação, qualquer versão disso tem a sua fonte no arianismo lá no século IV, tá? O que mais eu escrevi aqui? Cadê? Os arianos acreditavam que Jesus Cristo era uma criação de Deus, tal. Eles sustentavam que Jesus era divino, mas de uma natureza inferior ao Pai. Essa visão foi considerada uma heresia pela igreja primitiva e foi combatida no primeiro concílio de Niceia em 325 depois de Cristo. Lá no século IV, essa ideia foi rejeitada. Foi rejeitada, mas ela continuou acontecendo, tá? Infelizmente, as pessoas são muito teimosas, elas não admitem que estão erradas e não mudam de posição, né? Muitas pessoas agem assim, infelizmente. Agora, olha só, curiosidade sobre o arianismo, pessoal. Desconfia-se, presta atenção, estou falando que isso é algo suspeito, tá? Desconfia-se de que Constantino,
no século IV também, era simpatizante da heresia de Ario. Então, às vezes, o pessoal critica Constantino, né? Ah, ele foi cristão, mas ele era corrupto, ou o cristianismo caiu ali em Constantino. Então, acontece que a religião de Constantino anterior ao cristianismo era um pouco parecida com o arianismo em relação à divindade. O gnosticismo, por exemplo, era parecido com o arianismo, né? Nessa ideia de que o Deus primário cria outros deuses, ela é gnóstica. E aí Constantino era simpatizante da ideia do arianismo. E com isso ele rejeitava a existência de Jesus, acreditava que Jesus era criado e não eterno, tá? Ainda no século IV, pessoal, aqui há uma grande polêmica. Lá no século IV, Constantino, que eu disse que era influenciado pelo arianismo, né? Ele encomendou 50 bíblias em aspas, né? O que era essas 50 bíblias? 50 cópias do cânon das escrituras, tá? Boa parte dessas cópias, dessas 50 cópias, foi produzida em Alexandria, por seguidores de Ario também. Tá? Então, boa parte daqueles pergaminhos são usados hoje pelos críticos modernos. E boa parte desses pergaminhos usados pelos críticos modernos rejeitam algumas ideias de Jesus de forma sutil, né? Como eu já disse aqui em vários vídeos aqui. Os textos críticos também têm sua origem nos textos alexandrinos, né, ou nos textos que foram usados para criar outras traduções, como por exemplo as traduções que vêm da Igreja Católica, tá bom? E é por isso essa briga, né, de Jesus no Novo Testamento. Por quê? Porque lá no século 3 e 4 nós tínhamos uma briga: Jesus é Deus ou não? Não, ele é Deus. Não, ele não é Deus. Existe trindade, não existe trindade. Por isso que existe cópias da Bíblia Antiga que não tinham essa divindade de Jesus, entendeu? É daí que surge essa polêmica. Há quem associe a redução da divindade de Jesus nos pergaminhos à heresia do arianismo, que foi colocada nos pergaminhos mais antigos da Bíblia, como muita gente fala, né? É por isso que nós somos trinitarianos, nós acreditamos na trindade, e é por isso que nós rejeitamos boa parte dos pergaminhos mais antigos, entre aspas. Eu quero lembrar vocês que ser mais antigo e ser original não é a mesma coisa, tá? Então, nós ficamos com a mensagem mais completa, né? Ainda que haja um pergaminho mais antigo, a mensagem mais completa ela é mais válida nesse caso. Por quê? Porque não existe nenhum pergaminho original, todos são cópias, né? E aí tem esse problema do arianismo ali no século IV, que atrapalha aceitar os textos críticos. Que texto crítico que é esse, pessoal? Tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário para você entender sobre isso, mas de forma geral, aqui no canal tem muito vídeo sobre isso, tá bom? Última palavra difícil, hein? Já ouviu falar no pelagianismo? Pelagianismo, arianismo, ário, né? Pelagianismo, Pelágio. Quem foi Pelágio? Não é plágio, tá? É Pelágio. O pelagianismo é uma antiga ideia, uma antiga corrente teológica associada a Pelágio, que era um monge católico, tá bom? Britânico lá do século IV. Ainda estamos no século IV. É isso aí. As heresias estavam ali, cara. A igreja estava dividindo tudo ali, tá bom? Mas Pelágio é ali do século IV também. Os pelagianos, os alunos de Pelágio, né, negavam a doutrina do pecado original e associavam e acreditavam que os seres humanos têm capacidade intrínseca de viver uma vida moralmente perfeita e agradar a Deus por meio da sua própria vontade e esforço. Eles enfatizavam o papel do livre-arbítrio na salvação, minimizando a necessidade da graça divina. Vou explicar para você entender. Calma aí. Os pelagianos, por causa de Pelágio, tá, esse monge do século IV, rejeitavam que o ser humano estava morto em seus pecados, tá bom? Então, Paulo escreve que nós estamos mortos em pecados e ofensas, Efésios 2, por exemplo. Pelágio vai falar que isso é um exagero, que não é bem assim, que o ser humano não está totalmente morto e mais, que ele consegue se santificar sem que haja uma necessidade da graça divina.
A graça de Deus não precisa tomar o ser humano para que ele viva em santidade. Se o ser humano quiser, pela sua própria vontade, ele faz isso. Essa é a crença dele. Ele rejeitava o pecado original, né? Então, né, a gente era pecador, mas não era morto, como Paulo fala, e acreditava que era possível ser salvo pelas suas próprias obras, pelo seu livre-arbítrio, né? E no contrário a tudo que a Bíblia fala, impressionante é isso, né? Paulo fala o tempo todo que não tem como ser salvo pelas obras, e Pelágio vai lá ao contrário de Paulo e acaba criando essa confusão. Na época de Pelágio, pessoal, quem defendia a doutrina da graça era Agostinho, o pai da igreja, né? Agostinho foi o desenvolvedor da doutrina da graça por causa de Pelágio. Eles brigavam naquela época, né? Igual Lutero brigou na Reforma, Agostinho brigava contra Pelágio no século IV, tá? Acontece que Pelágio ele foi condenado de heresia e a ideia dele foi rejeitada, porém no século V, a ideia dele foi aceita de novo. E aí o catolicismo passou a adotar que o ser humano é salvo também pelas obras, e não apenas pela graça de Deus. Então o catolicismo pegou a ideia do Pelágio, diluiu com a ideia de Agostinho e criou uma terceira via. Ao invés de aceitar a salvação pela graça, ele adotou a salvação pela graça e as obras também. Então é daí que vem a ideia de que você que faz boas obras vai ser salvo por isso, né? Uma ideia que é muito comum no espiritismo, mas que surgiu dentro do catolicismo lá no século V. É possível, pessoal, que Pelágio tenha mudado de posição antes de morrer. Mas não existe muita fonte sobre isso. Na verdade, não existe muita coisa sobre Pelágio, tá? A ideia de Pelágio sobrevive ainda hoje e reflete muito o pensamento secular sobre a salvação. Sabe aquela pessoa que acha que vai para o céu porque é uma pessoa boa? Então, isso é o pensamento pelagiano no mundo, né? Que vai falar que Deus ele vai me salvar porque eu não fiz nada de errado. Estou negando a doutrina do pecado original, que fala que eu sou pecador e por isso eu mereço o inferno, e eu vou adotar uma posição onde eu, pela minha vontade, vive de forma perfeita para Deus e por isso Deus tem que me salvar, porque eu sou uma pessoa boa. Isso é uma influência de Pelágio até no mundo, né? A ideia de Pelágio sobrevive até hoje, infelizmente. Muitas igrejas protestantes acabaram adotando secretamente a ideia do pelagianismo, né? Por que adotaram? Porque com o pelagianismo você tem mais controle sobre as pessoas. Você pode cobrar mais, exigir mais, as pessoas têm mais medo, por exemplo, você vai pro inferno. Tá fazendo isso, vai pro inferno, cara. Vai pro inferno. Você tem que fazer o que eu mandar, porque senão você vai pro inferno, né? Então a graça de Deus nunca salva as pessoas em muitas igrejas, né? Isso é uma ideia de Pelágio também. Beleza? Pelágio acreditava também que as crianças não pecavam. Essa ideia de que todas as crianças são salvas porque são puras, ela vem de Pelágio. A ideia de que você começa a pecar depois de um tempo, sabe? Isso é derivado do pelagianismo também. É uma doutrina que foi rejeitada no século IV e acabou entrando no catolicismo no século V, voltou com tudo, e a Reforma Protestante, quando nós tivemos novamente acesso às Escrituras, nós voltamos para a doutrina da graça. Então, o protestante, por padrão, ele crê na graça salvadora de Deus, e unicamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Tá? Mas é isso, pelagianismo é esse tipo de salvação pelas obras, beleza? Tem mais palavra? Ah, não. Faltou algum termo? Acabamos o vídeo de hoje. Faltou termo? Bota aqui nos comentários, pessoal. Bota aí que eu faço um vídeo 4 para vocês, tá bom? Já fizemos 3 vídeos, inclusive, vou convidar vocês a assistir os outros vídeos que tem aqui no canal. Pode comentar naqueles lá também, né? E aí, quem sabe eu faço um 4º vídeo sobre esse tema. Vou ficando por aqui, olha os vídeos que estão aparecendo aqui na tela, assista um, divirta-se aqui no canal e tchau!